Fala galera, aqui é o Maicon Santos e nesse vídeo eu quero te apresentar dois caminhos, os quais um deles você está seguindo e esse caminho pode estar causando aí o fracasso nos seus negócios ou pode estar impedindo você de vender mais e vender para clientes potenciais. Se você tem interesse em conhecer esses dois caminhos, continua comigo nesse vídeo. E esses dois caminhos são os seguintes, é o caminho da quantidade e o caminho da qualidade. Se você costuma assistir as minhas lives ao vivo, você já ouviu muito eu falar sobre isso. E se você nunca ouviu eu falar sobre isso, eu vou te explicar. Maicon, o que é esse caminho da qualidade e o caminho da quantidade? Vamos lá. Talvez você hoje esteja trilhando o caminho da quantidade. E o que isso significa? Significa que você está se esforçando muito para vender para muitas pessoas e por um preço baixo. Porque para você conseguir vender para muitas pessoas é necessário que você tenha um preço competitivo, certo? Contudo, o que talvez você não saiba é que esse mercado da quantidade, aonde a gente precisa baratear o nosso serviço para conseguir vender em massa, é um mercado altamente competitivo. É um mercado onde grandes players como o Decolar, como Viajanet e outras empresas estão aí brigando. E o que você também talvez não saiba é que essas grandes empresas, elas têm capacidade de queimar boa parte dos lucros dela para conseguir vender em massa. E o que isso significa? Isso significa que para você entrar nesse jogo, você também tem que tentar baratear o seu serviço queimando uma parte da sua comissão. Mas o que acontece é que na maioria das vezes, os nossos fornecedores são os nossos próprios concorrentes. Ou seja, como que você, sendo um agente autônomo ou tendo uma pequena agência, vai ter capacidade de, por exemplo, pegar um produto da CVC ou pegar um produto da Flytour e vender mais barato que eles? Então não faz muito sentido isso, né? Então esse é o caminho da quantidade, é o caminho onde você tem que vender muito para conseguir pagar as contas e tem que se esforçar para baratear o seu serviço. Ou seja, talvez você esteja nesse momento percorrendo por esse caminho e por esse motivo você não está conseguindo pagar suas contas, você não está conseguindo ter os resultados que você gostaria de ter. E Maicon, qual que é o caminho da qualidade? O caminho da qualidade é aquele caminho onde você não se esforça para vender muito e para muitas pessoas, mas você se esforça muito em ser o melhor para poucos clientes. Como assim, Maicon? Não ficou claro isso para mim. Vamos lá. Na maioria das vezes que você atende, eu posso estar enganado, mas eu acredito que a maioria dos agentes que tem dificuldades de ter, digamos que um faturamento consistente e que realmente seja lucrativo, o problema desse agente é que ele não se esforça para fazer uma sondagem, ele não se esforça para entender as necessidades do turista. Ou seja, o cliente chega até ele, faz uma pergunta, por exemplo, fulano, quanto que custa uma passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro? E na maioria das vezes, o agente, ao invés de entender melhor o porquê da pessoa estar fazendo essa viagem, fazer uma chamada telefônica, fazer uma videoconferência pelo Zoom, né, para fazer uma entrevista, para apresentar um pouco do negócio, ao invés desse agente fazer isso, ele simplesmente passa o preço. E dessa forma, quando você, agente, faz isso, ao invés de você estar gerando valor e transmitindo confiança para um cliente, você simplesmente está fazendo o mesmo papel que um buscador faz. Como assim? Quando o cliente ele tem interesse de pesquisar uma passagem pela internet, ele vai até um buscador, da Decolar, da Skyscanner ou qualquer outro que tenha aí dessas agências online. Só que o papel desse buscador é justamente esse, é somente passar essa informação e não dar um atendimento, e não prestar uma consultoria. Agora, quando você simplesmente responde a pergunta do seu cliente sem entender a fundo a necessidade dele, você está fazendo o papel de um buscador humano, né? Você simplesmente está respondendo perguntas. Então, para mim, a pessoa que trabalha dessa forma, ao meu ver, ela não é considerada uma agente de viagens, porque o agente de viagens competente, ele tem muito mais interesse de entender os problemas do cliente do que simplesmente passar o valor e fechar aquela venda.
Então, quando você foca no caminho da qualidade, você se esforça em entender o problema do seu cliente e criar uma solução mais completa, uma solução onde você tem capacidade de vender mais caro do que os seus concorrentes. E o seu cliente paga. Por que que ele paga? Porque ele sabe que o seu trabalho é diferenciado. Ele sabe que ali ele não está somente comprando uma passagem aérea, ele não está somente comprando uma reserva de hotel, ele está comprando um suporte, uma assessoria. Então, para pensar comigo. Quando você, como um cliente, como um turista, compra um serviço de uma Decolar da vida, você não tem um suporte antes, durante e depois da sua viagem. Diferente do cara que está focando na qualidade. O cara que está focando na qualidade, ele se importa com isso. Ele liga para o cliente dele antes do cara fazer o check-in no aeroporto. Ele liga para o cliente dele quando ele está voltando para casa para saber se ocorreu tudo bem na viagem. Então eu quero que você reflita agora. Assista esse vídeo novamente se isso não ficou claro para você. E tenta enxergar qual que é o caminho que você está seguindo. Você está seguindo o caminho da quantidade ou você está seguindo o caminho da qualidade? E a maioria das pessoas, elas estão buscando qualidade. Claro que algumas pessoas não têm dinheiro para pagar por qualidade, mas não é esse tipo de público que você tem que atrair. Existem muitas pessoas que querem pagar barato, mas também existem muitas pessoas com ótimo poder aquisitivo que não faz questão de pagar barato, mas sim comprar qualidade, comprar um suporte, uma assessoria, onde esse cara vai viajar e ele sabe que não vai acontecer nada de errado porque você está ali de prontidão para ajudar ele. Então a minha dica desse vídeo é essa. Entenda qual que é o caminho que você está seguindo e avalie se vale a pena seguir no caminho da quantidade e brigar com esses grandes players do mercado, os quais a gente não é páreo. Certo? Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, me diz qual que é a opinião que você tem sobre esse assunto e se você acha que vale a pena seguir o caminho da qualidade, ainda dá tempo de mudar.